A maioria dos animes te pega na mão e te explica quase tudo. Mal, não. Ele te joga no escuro, tranca a porta e perde a chave. E no começo, só parece confuso. Mas não é. Por quê? Quanto mais você presta atenção, mais fica claro que tem alguma coisa errada. E ninguém ali está tentando te explicar. Agora me diga, e se aquele lugar que você ignora todo santo dia não fosse só um atalho, mas o ponto exato onde a tua vida já deu tudo errado e alguma coisa ainda tá lá e te esperando? Buenas, vivente! Puxa o banco e se prosseguem para prosear. Eu sou o Gaúcho, Sadi, e hoje a conversa daquelas que começa estranha e só piora. A Rumiko Takahashi não constrói em mal um mundo onde o problema não é a falta de explicação, é a sensação de que você já chegou atrasado para algo que começou muito antes de você aparecer. E os 2 primeiros episódios já deixam isso bem claro. Aqui, o perigo não vem só do que aparece, vem do que já estava ali o tempo todo. E ó, a nossa roda de mate aqui do canal ainda está crescendo. Então, se tu curte esse tipo de análise pouco mais direta, sem muita enrolação, deixa o like, se inscreve para fortalecer a parceria. E agora sim, vamos ver esse mistério? E onde tudo começa, parece algo simples, mas já nasce bem errado. Nanoka é uma garota comum, pelo menos na aparência, mas existe um ponto no passado dela que nada encaixa. Um desabamento, uma tragédia, uma família inteira morta. E só ela sobrevive. Só que não é um sobreviver de ficar viva. O corpo dela não reage como deveria. Ela não se machuca como deveria. É como se, naquele momento, alguma coisa tivesse se fixado nela. E o que parece sorte começa a parecer consequência. O mais inquietante é que esse evento não ficou no passado. Ele continua ali, marcado no espaço, na forma de um portão Torii, esquecido no meio da cidade, um elemento deslocado, fora de contexto, como se fosse uma rachadura entre 2 mundos. E quando a Nanoka atravessa aquele ponto, ela não revive uma lembrança, ela cruza o tempo e o espaço. Ela vai parar na era Taisho, lá em 1923. Um período onde o sobrenatural ainda não é tratado somente como lendas, mas como parte da realidade. O detalhe que muda tudo, ela consegue retornar através do portão Torii. もうかっこえるって言うから来たんでしょ。噂だって言ったじゃん。聞いただけだし。 Sim, ela atravessa o portão, vai para 1923. Ela atravessa de volta e retorna para 2026. Estranho, né? É um vai e vem. E isso quebra qualquer interpretação confortável. Não é sonho, não é imaginação, não é metáfora. É uma conexão totalmente ativa. Um ponto onde o passado e o presente continuam ligados por algo que ainda não fora resolvido. E é nesse cenário que o mundo espiritual começa a se revelar. E com ele surgem os Ayakashis, entidades que não deveriam coexistir com humanos, mas coexistem. Criaturas formadas por energia espiritual distorcida, que apenas não somente existem, mas influenciam, se infiltram, em muitos casos,
se alimentam do próprio mundo humano, como foi o caso da Mulher-Aranha do segundo episódio. Arrancava a cabeça para botar os ovos. 見つけるためにね。若い男のせいでいい子が育つんですよ。 E eles não são somente monstros, são sintomas, indícios claros de que existe algo profundamente corrompido da base daquela realidade. E é dentro desse contexto que entra o nosso protagonista masculino, o mal. E se a tua expectativa é encontrar aquele herói clássico que chega com um sorriso para salvar o dia logo de cara, pode tirar o cavalo da chuva, tchê. A realidade aqui é completamente outra. Mal não chega como salvador. Ele já estava ali. Mal é um exorcista. Alguém que caça os Ayakashis, corta a maldição e elimina o que não deveria existir. Frio, direto e preciso. Mas isso não tem a ver nada de escolha. Ele não fez isso porque quer ser o mocinho da história. Ele fez isso, está fazendo isso, porque ele foi marcado por esse mesmo sistema. Ele foi marcado por um dos mais assustadores e perturbadores demônios. E é justamente nesse passado que leva o ponto mais denso da história. Os Byokis. Diferente dos Ayakashis comuns, os Byoki são o resultado de algo ainda mais profundo e errado. Eles nascem de um ritual antigo chamado Kodoku, um processo onde venenos, criaturas e forças malignas são colocados juntos num pote até que somente um sobreviva. Mas o que sobra desse ritual não é um vencedor. É uma concentração do pior que existia ali dentro. Algo instável, corrompido. Algo que não deveria existir. E é esse tipo de existência não fica isolado. Ele contamina, se espalha, marca tudo que entra em contato. É como colocar uma fruta estragada em um cesto perfeito. Só que o problema não é somente aquela fruta, é o que ela começa a fazer com todo o resto. E é por isso que, quando o mal olha para Nanoka, ele não vê somente uma sobrevivente, uma garota do século XXI. Ele vê um padrão. O sangue dela reage. Queima. Responde da mesma forma que o dele. Quando são atacados pelos Ayakashis. E isso destrói qualquer ideia de mera coincidência. Porque isso significa que ela não foi apenas afetada por aquilo. Ela pode estar diretamente ligada à mesma origem, ao mesmo erro, à mesma maldição. E aí que temos um detalhe aparentemente simples, que começa a ganhar outro significado. O suco que ela toma todos os dias. O avô dela pede para que ela tome aquela vitamina que a empregada faz. Mas aquilo parece que não é apenas cuidado. Não é apenas prevenção. Parece mais um controle. Uma tentativa de manter algo dentro dela estável, contido, adormecido. Porque no momento em que ela para, o corpo responde. Saltos além da humanidade, velocidade incompatível com o que ela demonstrava até agora há pouco. E aquilo que estava sendo segurado começa a romper e começa a aparecer. E os episódios
deixam claro. Isso não é algo que é somente teoria ou uma construção lenta. O perigo é imediato. Os Ayakashis atacam. Maldições se manifestam. A ameaça não está distante. Ela está acontecendo. E o mal não está ali apenas por curiosidade ou investigação. Ele age porque sabe que, se aquilo não for contido, só tende a crescer. E temos no meio disso tudo a nossa quebra de expectativa, a nosso ponto de interação de humor. Porque ainda existe o Otoya, que surge como um respiro no meio desse cenário tão carregado, mais leve, mais solto, quase deslocado. Mas, em um mundo onde tudo tem consequência, até o alívio pode ser enganoso. E Mal deixa isso bem claro desde o início. Ninguém ali é totalmente confiável. E é justamente isso que torna essa história tão diferente. Mal não é uma narrativa que te guia, é uma narrativa que te testa. Ela te entrega peças, mas não te ensina a montar. E quanto mais você tenta organizar esse quebra-cabeça, mais percebe que o problema não é entender a história, é aceitar o que ela está mostrando. E aí fica a pergunta: é melhor viver seguro, sem entender nada, ou correr o risco de descobrir que você faz parte de algo que nunca deveria existir? E antes de eu te passar a palavra, tem um detalhe que mostra o nível da genialidade da Rumiko Takahashi. Não se engane pela aparência de uma senhorinha bondosa. Esse ser de 68 anos é dona de uma mente super maldosa e malandra. Ela brinca com os idiomas e jogos de palavras como quem prepara um bule de chá para tomar à tarde. O idioma original é como uma marca de fogo no gado. O desenho no couro é um só. Mas, dependendo do ângulo e de quem bate o olho, ele revela a linhagem da essência diferente. Cada olhar tem um ângulo e cada ângulo tem uma ideia diferente. Agora, perceba o nome do protagonista, Mao. No original, ele já é escrito assim, M-A-O, Mao, em romanji, direto, simples, sem complicação. Mas é justamente aí que entra a malícia, porque o som desse nome não é neutro. Ele ecoa uma outra palavra, Mao, ou como muitos conhecem, Mao, Lorde Demônio. Sim, por incrível que pareça, o nome do cara, ele puxa um quezinho para Lorde Demônio, para Mao, que em japonês é escrito com os kanji que vão estar aparecendo aqui na tela. Eles significam, logicamente, Rei Demônio ou Lorde Demônio. Não é a mesma palavra, mas é próxima o suficiente para se criar uma associação. A fonética das duas palavras são próximas. Podemos brincar que são primas. Não são da mesma família, mas são, indiretamente. Brincar um pouquinho da tolerância dá, né? E ao mesmo tempo, essa mesma sonoridade aponta para um outro caminho, para um outro país. No chinês, o caractere que está aqui na tela significa gato. Mas e por que chinês, tchê? Você pode estar me perguntando. Porque o Onmyodo, essa magia que o mal usa para cortar maldições, vem lá da China e do conceito Yin e Yang. Então, num só nome, ela amarrou o herói, o vilão, que é o Byoki, que nada mais é um gato demoníaco, e a própria raiz da magia, que move toda a história.
é um padrão escondido num trocadilho. Ou seja, num nome só. Basicamente, tu vai ter o herói, o tipo de poder que ele carrega e a própria raiz da maldição que ele combate. Isso não é coincidência. É padrão escondido. A Rumiko Takahashi não explica isso para ti. Ela deixa ali para quem prestar atenção. E, quando tu percebe isso, o quebra-cabeça definitivamente não fica mais claro. A velha Rumiko não dá ponto sem nó. Temos que tirar o chapéu pra ela. Agora eu quero saber de você. O que a Nanoka carrega? É uma maldição ou o começo de algo muito pior? Comenta aí, que eu quero saber. Porque isso tudo é mais uma daquelas histórias que quanto mais a gente conversa, mais coisa errada aparece. E quanto mais nós tentamos entender, mais confuso nós ficamos. E se você chegou até aqui, lhe deixo o meu forte abraço e até o próximo vídeo, gauchada amiga!